versículo 5, perdão. João 15, verso 5. Quero ler em duas versões, uma aqui na... Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? A outra versão, muito parecida, diz: sim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os meus ramos. Todo aquele que vive em mim e eu nele, produzirá muitos frutos, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O percurso natural da vida, algo comum, que a proporção que nos tornamos mais maduros, que crescemos fisicamente, obviamente, né? Nós sejamos impelidos a buscar a nossa independência. Eu lembro quando pequeno, desejava sair de casa, quero morar sozinho, né? Mas eu não era um rebelde sem causa, porque queria morar trabalhando, né? Me sustentando como eu já trabalhava antes. Seja o que for, para onde partimos a uma nova vida, construímos uma família, nos casamos, que tenhamos filhos, uma casa, tudo nós desejamos ter uma vida de independência. Isso é o processo natural do crescimento do ser humano. Mas na contramão da vida cotidiana, mas também é cotidiano, acontece na nossa vida espiritual. A partir do momento que nós amadurecemos mais, em vez de nos tornarmos independentes, nós nos tornamos e aprendemos isso, que cada dia devemos ser mais dependentes do Senhor. É uma dependência total do Senhor, mas essa dependência total não é para que Deus interfira nas nossas escolhas, mas para que nós tenhamos um relacionamento saudável entre filhos e o Pai. Por isso Ele quer que nós sejamos totalmente dependentes deles. Neste capítulo 15 de João, com a ilustração da videira e dos ramos, Jesus ele nos mostra o quanto nós somos dependentes dele. Aqui ele diz, olha, separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E quando nós falamos de dependência de Deus, muitas vezes vem em nossa mente a questão financeira, somente a questão financeira, mas não é isso. Eu listei algumas áreas de nossa vida, porque na verdade são todas as áreas, toda a nossa vida, nós devemos ser dependentes de Deus, porque quando nós somos totalmente dependentes do Senhor, então nós conseguimos ter uma vida realizada. Veja o que diz o Salmo 84, 5. Felizes são também as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir pelos caminhos retos de Deus. Veja só, felizes são as pessoas que fazem do Senhor a sua força, ou seja, o seu sustentador, aquele em qual nós somos dependentes. Então, para ter essa vida realmente feliz, nós precisamos ter uma dependência total do Senhor. Vamos ver algumas áreas em que nós precisamos ser 100% dependentes de Deus, e quando nós assim conseguirmos, nós veremos que a boa, perfeita e agradável vontade, ela se cumpre em nossa vida, e isso é infinitamente melhor para nós. Primeiro na minha lista que eu coloquei é a dependência na vida afetiva. Aqui no Salmo 68:5 diz: Ele é pai dos órfãos, Ele faz justiça às viúvas,
Deus cuida deles desde o lugar santo em que vivem. Eu trouxe de propósito esse texto falando que ele é pai dos órfãos, juiz das viúvas, dizendo que cuida tanto do órfão quanto da viúva, mas é atribuído não somente ao órfão, mas a pessoa solteira, a pessoa viúva, ela precisa ter essa dependência emocional também do Senhor, porque é Deus quem cuida das emoções. Nesses 20 e tantos anos de pastoreio e de vida cristã, cerca de 30 anos, o que eu tenho visto é que muitas pessoas cristãs, solteiras ou viúvas, têm, como diz o ditado popular, dado com os burros na água, porque eles não conseguem depender de Deus na sua vida afetiva. Quando a Bíblia fala que devemos esperar no Senhor, esperei com paciência, o salmista falou. Devemos ser pacientes, então, paciente para esperar o relacionamento certo, para esperar o relacionamento que vem do Senhor. Então, quando a pessoa realmente ela é dependente do Senhor, ela consegue esperar, ela consegue saber que o tempo certo é o tempo do Senhor. E o que nós temos visto é que muitos e muitos cristãos solteiros, em vez de esperarem o tempo certo para se casarem, eles se lançam sobre os seus próprios sentimentos e aí acabam apenas se juntando muitas vezes e entrando nessa vida que Deus não planejou. Da mesma forma, pessoas cristãs viúvas. Deus, Ele quer que nós tenhamos total dependência dEle. A minha esposa sempre dá o testemunho que antes de nós casarmos, ela já tinha a Vanessa, nossa filha, e ela disse que sempre, quando leu no texto que Deus era pai dos órfãos e juiz das viúvas, né, ela não era viúva, mas ela atribuía a Deus como marido dela, Jesus como marido dela. Ela dá o testemunho, diz que um dia Jesus consertou até o tanquinho dela lá de lavar roupa que tinha estragado, e ela esperou, orou 3 anos e eu orei 5 e nós nos casamos. Mas o que eu quero falar com esse testemunho da minha esposa é que ela esperou o tempo certo e até nos mínimos detalhes, não que Deus tem que sair consertando máquina ou qualquer coisa, mas Deus permitiu uma experiência dessas para que se manifestasse o cuidado dele pelos seus. Então, depois que casou, tem o marido que conserta. Agora é comigo, né? Ou então eu mando consertar fora. Então, primeira área que eu listei aqui de dependência é a dependência na vida afetiva. A segunda é na vida profissional e financeira. A Bíblia nos diz, no Salmo 127, se o Senhor não construir a casa, os pedreiros trabalham em vão. Se o Senhor não proteger a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. É uma grande tolice trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir a altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois Deus quer que aqueles que o amam tenham um bom descanso. O que Deus está dizendo aqui para nós é que tudo que não for na dependência dele se torna inútil, se torna em vão. Então a nossa vida financeira, a nossa vida profissional também é uma dependência do Senhor, para que nós não venhamos entrar no trabalho dia e noite, dia e noite, dia e noite, achando que é só a força do nosso braço que vai trazer o sustento. Nós precisamos confiar no Senhor. Quem abre porta de trabalho é para você, quem deu o seu emprego foi Deus, quem traz clientes para sua empresa, para sua loja, é o Senhor. Então tudo nós dependemos de Deus, somente do Senhor. Outro dia eu estava compartilhando com o Carlos experiências, né, tempo de vendedor na praia, que o Carlos vende na praia. Quantas e quantas vezes eu saí em dia de chuva, que não é o normal, mas confiante no Senhor, e eu dizia, minha confiança está no Senhor.
e encontrava 2, 3 pessoas na praia, às vezes, e essas 2, 3 pessoas compravam, às vezes, equivalente a uma grande quantidade de pessoas comprando. Por quê? Porque a nossa dependência está no Senhor. Confia tuas obras ao Senhor, confia nele, consagre tuas obras ao Senhor e os teus propósitos serão estabelecidos. Então nós precisamos ter a nossa dependência financeira, profissional, também que venha do Senhor essa área, ser dependente. Dependência em dias difíceis. Cantamos a música ali, né? Muito bonito esse louvor. Quando o mundo cai ao meu redor, é o Senhor que me sustenta, né? Entre tantas estrofes ali. O salmista disse assim: cercado por terríveis problemas, pedi ajuda ao Senhor e Ele me ouviu e me livrou do aperto. Em outro texto, João 16:33, Jesus disse: eu falei tudo isso para que vocês tenham a paz no coração e na alma. Aqui na terra vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa confiança não está numa vacina, a nossa confiança não está em remédios, a nossa confiança não está em governos, nossa confiança vem do Senhor, nossa dependência é no Senhor. Amém? É nele. Então a confiança em dias difíceis, nossa dependência em dias difíceis. Nós vivemos dias turbulentos. Há uma instabilidade mundial que é a preparação do anticristo para governar a terra. Mas também existe a preparação para o arrebatamento da igreja. Nós vivemos dias de pré-arrebatamento. Em dias difíceis, seja 100% dependente do Senhor. Esse texto aqui do Salmo 118:5 é muito lindo, né? Cercado por terríveis problemas, pedi ajuda ao Senhor, Ele me ouviu e me livrou do aperto. Então ele estava apertado com os problemas e o Senhor livrou ele do aperto. Dependência para o serviço cristão, até para trabalharmos para o Senhor, nós dependemos totalmente dEle. A palavra nos diz aqui no Salmo 123:2: olhamos para o Senhor, o nosso Deus, esperando a sua graça, como o servo olha para o seu patrão e a empregada olha para a sua patroa, esperando um gesto ou uma ordem. Um rei diz que ele espera um gesto e uma ordem do Senhor, assim como o empregado ou a empregada espera um gesto e uma ordem do patrão. Um rei estava dizendo: eu estou esperando essa ordem e esse gesto vindo do nosso Senhor. Então até aquilo que nós queremos fazer para o Senhor, seja na evangelização, seja em qualquer outro trabalho, para ajudar as pessoas, para servir ao Senhor, nós precisamos ter total dependência do Senhor. Tudo é dele, tudo vem do Senhor. Dependência para discernir questões do cotidiano. A Bíblia nos diz lá em Efésios que tem as astutas ciladas do diabo em nosso caminho. Você já viu esse texto? Para revestirmos o Senhor a força e o poder, para permanecer firmes nos dias maus e também para livrar das astutas ciladas do diabo. Mas eu quero citar um outro episódio aqui, de alguém, episódio negativo, para mostrar como nós precisamos ter uma total dependência do Senhor e essa questão do discernimento nas questões do cotidiano, como tem armadilhas, sutilezas ao nosso redor. Todos nós conhecemos a história de Josué, o grande líder sucessor de Moisés, que adentrou na terra prometida. Ele recebeu uma ordem da parte de Deus de não fazer aliança com nenhum daqueles povos, era para destruir todos, porque era o juízo de Deus sobre os povos de Canaã. Mas teve um povo lá, os gibeonitas. Eles usaram de astúcia e eles
moravam muito perto, caminho de 3 dias do acampamento dos israelitas, e eles vestiram roupas muito surradas, rasgadas, pegaram pães velhos, bolorentos e tudo mais, como se fosse uma viagem muito desgastante, longa e desgastante, e se apresentaram lá. E disseram: olha, viemos de um lugar distante, o Deus de vocês é poderoso, ouvimos das maravilhas. Olha os elogios. O que Paulo teve lá no discernimento daquela jovem lá em Atos, que todo dia eles são servos do Deus Altíssimo. Ele teve discernimento que era espírito de engano, né? E expulsou discernimento em dias difíceis. E aí diz que Gideão e os líderes de Israel ouviram a história deles e fizeram uma aliança. Mas olha por que eles fizeram aliança. Diz assim, ó: Josué e os outros líderes acabaram acreditando neles, não tiveram cuidado de consultar ao Senhor. Não tiveram cuidado de consultar a Deus. A nossa dependência de Deus, muitas vezes tem um negócio, tem uma decisão que alguém está até botando pressão para que você tome naquela hora, parece tudo muito bom, muito maravilhoso, e é necessário a gente dar uma parada, respirar, se precisar, sai de perto, vai orar ao Senhor, peça discernimento sobre aquela questão. Josué, eles fizeram uma aliança que não podia mais ser quebrada, foram contrários à palavra de Deus, mas como eles deram a palavra, agora eles não podiam desonrar a palavra, e séculos mais tarde foram castigados quando o rei Saul tentou exterminar aqueles gibeonitas. Então precisamos ter dependência do Senhor para o discernimento das coisas cotidianas. Por isso que nós sempre começamos o dia com oração. Não é seu dia não indo já ligando no 220 no seu trabalho, mas faça um período de oração, de leitura, meditação da palavra, e peça para que o Espírito Santo esteja o tempo todo dando aquele sinal de alerta quando tiver alguma astuta cilada do diabo em seu caminho. Nós somos tão dependentes de Deus que até para orar nós somos dependentes. Que coisa séria, hein? O que o texto diz? Não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, Ele interpreta aquilo que não sabemos. Então essa dependência que eu estou falando, de uma dependência total, Deus quer que tenhamos isso, é para que na nossa vida não seja um sinal de fraqueza, mas de comunhão com o Pai. Porque a partir do momento que nós temos essa comunhão com o Pai, filho se relacionando com o Pai, a nossa vida com certeza será infinitamente mais feliz. Vamos errar? Vamos, mas vamos errar bem menos, porque nós somos 100% dependentes do Senhor, e é isso que Ele quer para a nossa vida. Ser dependente do Senhor é a única forma de conseguirmos viver bem neste mundo. Glória a Deus. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. O que é que você tem, em quais áreas da sua vida que você tem buscado ser independente? Talvez alguma outra questão que eu não listei aqui nessa tarde, nessa noite. Mas Deus, Ele não quer que você seja independente. O Pai quer cuidar dos seus filhos. Você é filho, você é filha. Dependa do Pai e você será mais feliz do que você é hoje. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer porque em tudo nós somos dependentes de Ti. Poderíamos continuar listando, enumerando outras questões em que o Senhor mostra na Tua palavra que é bom depender de Ti, porque quando nós dependemos de alguém que tem um cuidado tão grande, alguém que ama, alguém que mostra o caminho a ser seguido, então, Pai querido, essa dependência é 100% benéfica para nossas vidas. Espírito Santo, nós Te convidamos a dar discernimento de áreas da nossa vida em que nós não nos entregamos 100% em dependência a Ti,
para que possamos nos render em total submissão à tua autoridade, ao teu poder e ao teu cuidado, porque a tua palavra diz que a tua vontade é soberana para nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vivamos sempre em dependência do Senhor. Vamos nos colocar em pé? Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito e o poder que vem do alto seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.